Oi, gente, nós vamos hoje prosseguir com o conteúdo da nossa aula anterior. E na aula anterior nós começamos a falar sobre as divisões do sermão. E hoje eu vou falar sobre como desenvolver essas divisões. Bem, feito as divisões, nós precisamos pensar no conteúdo delas. O conteúdo é como se fosse a carne de um esqueleto, né? Imagine um esqueleto sem carne, seria uma coisa muito estranha de se ver. Então, o conteúdo de um sermão é mais ou menos como é tão importante do mesmo modo como a carne é para o esqueleto de um corpo. Então, o conteúdo ele preenche a estrutura do sermão. E é muito importante a gente desenvolver cada ponto da divisão para que ela se torne uma pregação que seja coerente. Mas surge uma grande pergunta: como é que a gente desenvolve então essas divisões? Né? Como as divisões devem ser desenvolvidas? Então você vai ter que fazer uma pesquisa, vai ter que procurar o conteúdo das divisões do sermão em alguns lugares, como por exemplo, né? Você pode encontrar na Bíblia. Então você vai pegar vários textos na Bíblia, por exemplo, que estão relacionados com um determinado assunto que está sendo tratado numa divisão. Se numa divisão você está falando sobre a pureza do amor de Deus, então procure textos na Bíblia que destaquem essa pureza. Né? Se você fala sobre a intensidade do amor de Deus, procure textos que estão relacionados com essa ideia. Também procure comentários bíblicos. Os comentários nos ajudam a desenvolver os pontos da pregação. Existem comentários bíblicos devocionais, letras de músicas também podem ser usadas para desenvolver o conteúdo do sermão. A sua experiência com Deus, a experiência que você tem com Deus também, pode ajudar bastante. Né? Então você pode contar um bom testemunho, né? A observação do mundo que nos cerca. O próprio Salomão, a gente observa, por exemplo, que lá nos Provérbios, muitas vezes ele cita exemplos da natureza para ilustrar conceitos espirituais importantes. Então faça isso também. Né? Observe a natureza. Na natureza estão gravadas ali as qualidades invisíveis de Deus. O apóstolo Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus encontram-se manifestos nas coisas que Deus criou. Então, use também a sua imaginação, a criatividade, é importante para a gente desenvolver esses conteúdos. Né? As referências cruzadas. As referências cruzadas são aqueles pequenos números que nós encontramos dentro do texto bíblico. São números pequenininhos e esses números servem para que a gente possa estabelecer a relação entre dois ou mais textos. Então observe na sua Bíblia que provavelmente deve ter esse recurso das referências cruzadas. Citações, use citações, pensamentos, frases de pessoas conhecidas para desenvolver as suas divisões. Isso também vai te ajudar bastante a desenvolver a sua divisão. Né? E além disso também nós podemos usar boas ilustrações, boas histórias. Então, boas histórias também são um excelente recurso para a gente desenvolver uma boa divisão. Essas ilustrações podem ser encontradas em livros, existem sites com muitas histórias enriquecedoras, né? Então procure relacionar essa história com o tema do ponto, para que haja uma conexão. Bem, eu vou fazer uma rápida revisão aqui do nosso conteúdo. Nós vimos aqui o título, o texto base, a introdução, como fazer uma boa introdução, o desenvolvimento, que é a proposição, mais uma sentença de transição e as divisões. E nós vamos falar agora sobre a conclusão. Então, a conclusão do sermão é o clímax, é uma das partes principais do sermão. E é nessa conclusão que o pregador ele vai atingir o seu objetivo final, deixando uma impressão, uma boa impressão, uma impressão vigorosa. Se a conclusão não for bem executada, ela pode enfraquecer o efeito do sermão, pode comprometer toda a eficácia desse sermão. Então é importante a gente saber fazer uma boa conclusão. É importante começar bem o sermão, mas é também igualmente importante a gente terminar bem o sermão. Então, formas de fazer uma conclusão. Você pode, por exemplo, fazer uma recapitulação. E nessa recapitulação você vai rever os principais pontos da pregação. Você pode também utilizar a ilustração que está vinculada
E essa ilustração tem que estar vinculada à ideia principal do sermão. Você pode terminar o sermão contando uma boa história relacionada com o assunto do sermão. Você pode fazer um apelo, né? Convidar as pessoas para receberem uma oração, expor o plano de salvação, convidar a pessoa que não tem Jesus para uma tomada de decisão. Então a conclusão ela serve para tudo isso. E algumas pessoas também terminam o sermão fazendo uma oração final pelas pessoas que estão no auditório. Então essas aí são algumas sugestões acerca de como você pode elaborar uma conclusão, tá bom? E finalmente eu quero, antes de terminar o nosso curso, deixar uma mensagem de incentivo para vocês. Quando você for pregar, ore, busque a Deus, né? Procure em Deus um direcionamento para trazer uma boa mensagem bíblica que toque o coração das pessoas. Então a boa pregação não é aquela que é preparada exclusivamente de forma técnica, mas sim aquela que vem de uma incessante comunhão com Deus. Então busque a Deus e busque em Deus mensagens que sejam capazes de tocar o coração do homem. Então que Deus abençoe vocês e o meu desejo é que vocês sejam bons pregadores da palavra do Senhor. Nós vamos colocar outros mini cursos como estes, cursos online. Então você não paga para assistir as videoaulas, você vai pagar apenas pelo certificado. E é importante que você tenha esse certificado. Adquirindo o nosso certificado, você ajuda esse site a sobreviver financeiramente e ao mesmo tempo também você vai ter uma comprovação de sua participação nesse curso. Esse certificado ele é um certificado digital, nós vamos enviar para o seu e-mail. Então acesse a nossa página e preencha os dados necessários na parte de baixo, né, no seu requerimento do certificado digital, que nós vamos enviar para você assim que esse pagamento for feito. Deus abençoe vocês e até o próximo curso.